A ginástica rítmica na UTF-PR, na época nós éramos Escola Técnica Federal do Paraná, se inicia com a professora Arli, em 1973. E como Escola Técnica Federal do Paraná, nós tínhamos aí um corpo de estudantes ligados especialmente ao segundo grau, aos cursos técnicos da Escola Tecnológica, dessa Escola Federal. E nós somos aí um dos pioneiros no estado do Paraná e no Brasil. À época, em 1972, nós tínhamos Londrina, com a Universidade do Norte do Paraná. Nós tínhamos Curitiba, com a Escola Técnica Federal, e Maringá, também com a Universidade Estadual de Maringá, que começavam um trabalho nessa área. Nós fazíamos as apresentações, por exemplo, já nas formaturas dos cursos de segundo grau, e todas as festividades da Escola Técnica, o aniversário da Escola Técnica, a Prata da Casa, os espetáculos de Natal, fim do ano, Dia das Mães, enfim, eram espetáculos de celebração, mas também existia o grupo competitivo, que conseguia normalmente na categoria juvenil e adulto algumas colocações. Não era assim o forte do grupo competição, não, eram os espetáculos, as apresentações. Nós tivemos aí 11 profissionais atuando no grupo ao longo desses anos todos, e cada um imprimia um pouquinho daquilo que era o seu conhecimento mais forte. E essas influências acabaram entrando no grupo e o grupo se adaptava muito bem. Preservamos sempre a ginástica rítmica, por uma questão histórica mesmo, mas também houveram mudanças, esses ciclos de mudança, etc. Até a participação dos meninos, por exemplo. Demorou bastante tempo para que os meninos participassem do grupo de ginástica e dança da universidade. Mas ali no final da década de 80, início da década de 90, nós tivemos uma participação grande dos meninos. Porque é uma escola, a escola técnica, que já oferecia cursos de engenharia, já tinha o número de estudantes do sexo masculino, desse gênero masculino, já era muito grande. E eles não tinham tanto acesso ao grupo de ginástica e dança. E passaram a ter, por meio das atividades de dança de rua, que nós lançamos lá na década de 90, e a dança de salão. Em 1994, eu assumi o grupo de ginástica e dança do Cefet Paraná, do Centro Federal, e junto com o SESI, nós criamos um festival que ficou conhecido como Art Fest. Então, pelo nome do festival, você já observa uma integração com as atividades expressivas e não só mais atividades de ginástica. E desde o começo, a partir de 94, foi o ano que eu entrei, neste ano nós já abrimos o Art Fest. Então, o Art Fest ele foi um festival onde nós tivemos apresentações de circo, apresentações de folclore, e não só de estudantes do Centro Federal e mais tarde da Universidade Tecnológica. E a nossa população interna, nossos servidores, estudantes, tiveram a oportunidade de conhecer essa variedade enorme de estilos de dança, estilos de ginástica. Foram momentos maravilhosos. Nós tínhamos o nosso auditório hoje, daqui da Universidade Tecnológica, lotado, com fila para entrar. Foram momentos assim incríveis. E com essa ideia, onde os meninos participavam, as meninas participavam, os servidores, todos tinham essa oportunidade. E a partir do ano 2000, me envolvi, ao invés de me envolver na Federação Paranaense de Ginástica, com a modalidade ginástica rítmica, que eu trabalhei desde 14 anos de idade, eu resolvi mudar de modalidade. E ganhei uma oportunidade de trabalhar no Comitê da Ginástica para Todos, que é o comitê desse esporte, o único esporte ginástico reconhecido que não é competitivo. E aí eles nos convidaram para fazer parte, além de integrar o Comitê de Ginástica para Todos, fazer parte do Fórum Internacional. E aí nós preparamos um material, nós não tivemos condição financeira à época de levar o grupo inteiro para se apresentar em 2003 no festival na Ginastrada Mundial. Mas levamos um vídeo, e esse vídeo foi para 52 países, e o vídeo era em português, em inglês e em espanhol, onde nós contávamos a história de uma lavadeira e a forma como ela pendurava as roupas num varal.
Ou da mistura, por exemplo, nós tivemos épocas também que nós fizemos trabalhos com o teatro. Então montamos coreografias para o pessoal do teatro, montamos juntos musicais, o mesmo com a banda. Nós tivemos também a participação forte da orquestra. Quando começaram as atividades de dança de salão, então tango, por exemplo, a gente dançava ao vivo, a valsa era dançada ao vivo, o foxtrot era dançado com a música ao vivo, né, a orquestra tocando. Então essa mistura da ginástica com as atividades de alguma forma artísticas da universidade sempre existiu. E isso acabou fazendo com que o grupo fosse muito mais um grupo de dança do que finalmente de ginástica. Né? Aos poucos nós percebemos que o que a gente tinha forte mesmo era um ótimo grupo de dança. Né? Corpos dançantes, corpos que se expressavam por meio dessa arte, por meio da dança. Foi muito impactante, assim, sentir a diferença, né? Porque eu estava vindo de um curso na Paraíba que a abordagem era arte, trabalhei 2 anos lá, meu trabalho foi bem acolhido lá. Então eu venho de um contexto onde eu mergulho ainda mais artisticamente, como professora numa universidade. E quando eu vim para cá foi impactante porque eu entrava em sala de aula bastante envolvida e valorizando demais, não é demais, valorizando realmente assim esse corpo sensível, esse corpo que é para além do movimento mecanizado, né? E eu tive muita dificuldade no início de entender como me colocar nesse contexto. E eu de fato fui procurar, fui estudar. Então ao longo dos anos eu fui encontrando maneiras para trabalhar com os meus alunos e as minhas alunas, maneiras nas quais eu tento apostar muito numa postura freiriana, que é de levar em consideração o contexto deles, né? Assim como eu sinto que o projeto de extensão é um espaço para mim experimentar da maneira que eu falei, a minha prática pedagógica, então também sinto isso para os alunos e para as alunas, né? Que é um espaço de experimentação e de vivência mais aprofundado do que na sala de aula. Isso eu não tenho dúvida, assim, que a gente pode aprofundar e fazer escolhas muito mais pautadas no contexto das pessoas que estão com a gente, no grupo, né? Depois que eu estava, acho que há 2 anos, 1 ano na universidade, eu comecei um projeto de extensão, com bastante dúvidas, mas comecei. Um projeto de dança contemporânea. Se chama Roseral, Terra de Flores, Perfumes e Espinhos. Foi um processo muito profundo, que mexeu bastante com a história de vida delas, assim, foi muito rico. Então esse foi o primeiro trabalho. E aí outro projeto de extensão que eu desenvolvi foi um projeto com catadoras e catadores de material reciclável, junto com a professora Leandra Ubrich, do Departamento de Educação Física, e a professora Márcia Oliveira, da UFPR. E é um projeto de retomada de uma aproximação minha com dança e cultura popular. Porque embora os catadores e catadoras não sejam dança da cultura popular, eles trazem uma força de
de cultura popular, né? Uma ideia dessas pessoas no Brasil que estão à margem e que têm saberes e que não são considerados saberes dignos, né, de virem para a universidade. Então, o ano passado nós iniciamos um novo projeto de dança, eu e a professora Juliana Greca, se chama Consentir, Arte, Docência e Dança Contemporânea. É um projeto para o público interno, para o público externo, né? Um projeto de extensão, no qual o nosso objetivo é realmente fomentar um espaço para fazer dança para as pessoas, um espaço para as pessoas experimentarem o que é dança em profundidade. Então a gente tem um público variado, temos alguns alunas da educação física, temos pessoas de fora da universidade, temos pessoas de outros cursos, temos inclusive artistas de outras frentes, temos artistas, né? Pessoal de teatro, de grupo de teatro, pessoal da faculdade de dança de artes, que é muito interessante que essas pessoas vieram para dentro do TFPR, artistas da cidade, e encontraram arte aqui dentro. É bem esse o nosso objetivo, né? A arte como projeto educacional nesse sentido, né? Como é que um processo artístico pode colaborar para reconstruir quem você é, para você poder se olhar, para você poder entrar em contato com você, com a tua experiência mais material que existe, que é o corpo, né? Onde você está depositado inteiro, né? Estacionar em você, em vez de fugir de você, né? Então eu acho que esse é algo que a gente pôde caminhar até então no projeto, e eu vejo que esse projeto tem muitos frutos ainda para a gente gerar e colher. Atualmente, os trabalhos de dança aqui da UTFPR são abrigados no Laboratório de Poéticas do Corpo, que, como o próprio nome diz, não abrigam só trabalhos de dança, né? Mas trabalhos de teatro, de artes da cena, artes do corpo, enfim, né? Nós temos um grupo de professores, do qual eu faço parte, professora Daniela, professor Ismael, Maurinice, Simone Landau, que é o grupo de pesquisa Corpo, Cena e Visualidades, que a gente se interessa por esse lugar, né, de ver as potencialidades da arte ressoando com a nossa instituição, né, que é o TFPR. Então, o LAPOC, a gente, depois de uma longa jornada, eu e o professor Ismael conquistamos esse espaço em 2014, e desde então ele tem abrigado tanto o TUT, né, que é o Teatro da Universidade Tecnológica, quanto que é quem está à frente do TUT é o professor Ismael, e o LINX, que atualmente é o núcleo de dança da UTFPR, né? As ações hoje do LINX envolve seminário de dança, que está linkado com apresentação, com palestra, com um ciclo de conversa, né? Rodas de conversa, tensionar alguns assuntos, pensar esse lugar do produzir dança atualmente, do como é que é sobreviver de dança, do que isso tem que impacto em relação às diferentes culturas e a nossa cultura da instituição e a cultura, né, da vida aí fora. A gente pensa na dança como área de conhecimento, produção de conhecimento, pesquisa, tanto artística, no sentido de produzir trabalhos, cenas, né, artísticos, quanto produzir artigos, escritas, reflexões. Então, assim, isso é muito amplo, é muito abrangente. Então, não era para não cair no pensamento de que o grupo de dança faz só coreografia, né? Não é que isso seja pouco, mas assim, que outras coreografias também existem hoje na contemporaneidade. Então, atualmente o LINX, né, com essa ideia de linkar muitas informações, ele hoje está nomeado como núcleo de dança da UTFPR.
E eu acho muito bonito olhar para o passado e perceber o quanto isso foi construindo e configurando um passeio por esse lugar que é um diálogo, né, entre o próprio conceito de tecnologia que avançou muito, né, que ampliou muito, que não é mais só artefato, tecnologia é muito mais do que isso, né, e esse conceito de corpo que é muito mais do que uma máquina, né, não é uma máquina, inclusive, né, então eu acho que nesse aspecto é muito legal olhar para esse triângulo dessas relações de uma história da dança, como é que isso bate na nossa história específica do fazer dança nessa instituição, enquanto um processo de que se entende o que é educação numa perspectiva de tecnologia. Então eu acho que tudo isso cria uma massa, cria uma coisa muito legal de entender que corpo é esse corpo sujeito dentro de um corpo instituição.